Olá, queridos, sou a professora Cláudia Barros e gostaria de, a partir desse vídeo, gravar uma série de vídeos aqui para vocês, em que, no máximo 10 minutos, nós vamos tratar de 10 questões que poderiam ser abordadas nas suas provas com relação a temas específicos. O tema de hoje são os crimes contra a administração pública. Vamos começar? Questão de número 1 será a seguinte: pode alguém que tenha um ônus público, como por exemplo um depositário judicial, pode ser autor de crime de peculato? A resposta é negativa. Só pode ser autor de crime de peculato aquele que se inserir no conceito de funcionário público trazido pelo artigo 327 do Código Penal. Um conceito mais alargado que o direito administrativo, é verdade, mas que não abrange aqueles que têm munus público. O depositário judicial, ele não é funcionário público, ele tem munus público, então ele não pode figurar como autor de crime de peculato, a menos que ele pratique o crime como um funcionário público, unido em ações e desígnios com um funcionário público, hipótese na qual a condição de funcionário público daquele outro será comunicada a ele por força do artigo 30 do Código Penal. Não esqueçam, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime, ok? Vamos lá. Segunda questão. O que é peculato malversação? Nós sabemos que o crime de peculato ele pode recair sobre uma coisa, um bem público, ou pode recair sobre um bem particular. Bem particular que esteja sob a custódia da administração pública. O peculato malversação é exatamente esse peculato que recai sobre a coisa particular que está sob a custódia da administração pública. Não esqueçam. Reparação de dano no crime de peculato. Terceira questão. Como funciona? Quais os efeitos da reparação de dano no crime de peculato? Bem, vamos primeiro fazer uma distinção entre o peculato culposo e o peculato doloso. O peculato culposo, naquela hipótese em que o agente público, por culpa, acaba concorrendo para o crime doloso de alguém. Nessa hipótese de peculato culposo, o funcionário público que reparar o dano, que restituir a coisa, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, terá declarada extinta a sua punibilidade, porque a reparação do dano no peculato culposo até o trânsito em julgado da sentença condenatória é causa extintiva da punibilidade. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, no peculato culposo, isso vai ser causa de redução da pena até metade. Agora, veja o seguinte: essa regra do artigo 312, parágrafo 3º, que fala que no peculato culposo até o trânsito em julgado é causa extintiva de punibilidade e depois do trânsito em julgado causa de diminuição de pena, ela só se aplica para o peculato culposo, porque em se tratando de peculato doloso, a reparação do dano antes do recebimento, desculpe, a reparação de dano no peculato doloso antes do recebimento da denúncia é causa de diminuição de pena, é hipótese de arrependimento posterior. Então, para o peculato doloso, a reparação antes do recebimento da denúncia é causa de diminuição de pena, artigo 16. Pena será reduzida de 1 a 2/3. No peculato culposo, até o trânsito é causa extintiva da punibilidade, depois do trânsito é causa de diminuição de pena da metade, ok? Vamos lá. Agora, a quarta questão. Qual é o crime praticado pelo funcionário público que insere dados nos bancos de dados da Justiça Eleitoral para afetar, para modificar a contagem de votos? Você poderia pensar se esse funcionário tem senha de acesso, ok? Ele tem senha de acesso aos bancos de dados da administração e ele insere dados falsos para quê? Para burlar a contagem de votos no sistema eleitoral. Você poderia pensar assim: ele pratica crime de peculato eletrônico, descrito no artigo 313-A do Código Penal. Mas não, ele não pratica o crime de peculato eletrônico porque existe para ele uma regra específica no artigo 72, inciso 1, da Lei 9.504, ok? Então, coloca essa daí também, que essa é uma boa questão para cair na sua prova. Agora, a quinta questão. Qual a diferença entre o peculato desvio e o desvio de verbas públicas? O peculato desvio é uma das figuras de peculato descritas lá no artigo 312 do Código Penal. Está descrita no caput. E o desvio das verbas públicas no 315. Verifique que a pena do peculato desvio é bem maior do que a pena do desvio de verbas públicas. Sabe por quê? Porque a diferença
reside no fato de que no peculato desvio, o agente público, o funcionário público que pratica a conduta, ele desvia em proveito próprio, em benefício próprio ou de outrem, ok? E no desvio de verbas públicas não é algo que ele faça em benefício próprio de outrem. Pode ser em benefício da própria administração, mas ele desviou a verba, ok? Se for em benefício próprio ou de outrem, o crime é do 312 caput do Código Penal. Ali no 312 caput do Código Penal, o peculato desvio traz um especial fim de agir, ok? Muito bem. Outra questão, a concussão. O crime de concussão, descrito no artigo 316 do Código Penal. Esse crime de concussão, ele admite a prisão em flagrante no momento em que se entrega para o funcionário público aquilo que foi fruto da exigência feita? Então, o funcionário público exigiu que se lhe entregasse alguma coisa, uma vantagem indevida em razão do seu cargo. E aí, lhe foi entregue a vantagem indevida. Poderá ser feita a prisão em flagrante no momento da entrega da vantagem indevida? A resposta é não para o STJ. Se entende que, a corte, perdão, entende que não, porque esse momento em que o funcionário público recebe é o momento do exaurimento do crime. Então não seria flagrante, não seria uma hipótese de flagrância, ok? Porque o crime se consuma no momento da exigência. O flagrante se daria no momento da exigência e não no momento do recebimento, porque o recebimento é mero exaurimento. Questão de número 7. Qual a diferença entre corrupção passiva privilegiada e o crime de prevaricação? A diferença é que, na corrupção passiva privilegiada, o agente deixa de realizar aquilo que é de seu ofício ou realiza de acordo com a lei, cedendo a pedido, à influência de outrem, ao passo que no crime de prevaricação ele faz para satisfação de um interesse ou sentimento pessoal, mas não cedendo à influência de outrem, ok? Essa diferença só vale para a prova, porque, se você olhar, são os dois crimes apenados da mesma forma, aliás, com penas pequeníssimas. Vamos lá. Uma outra diferença, agora a questão de número 8, ok? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você seja um funcionário público tanto quanto um colega seu. Você tem um cargo idêntico e exerce funções idênticas àquele seu colega de trabalho. Funcionário público como você. E esse funcionário público pratica uma falta funcional. Você viu, você sacou, você notou, mas você não falou nada, você não quis se meter nisso. Nesta hipótese, será que se poderia falar, será que se poderia cogitar da prática do crime de condescendência criminosa se você não falasse nada porque ficou com peninha dele? Quis perdoar lá, deixa pra não falar nada não. Não vou falar nada não, você praticou o crime de condescendência criminosa? A resposta é não, porque o crime de condescendência criminosa é um crime que demanda, que depende que o sujeito ativo seja um superior hierárquico, tanto na primeira quanto na segunda parte do artigo que descreve, no 320 do Código Penal, que descreve a condescendência criminosa. A diferença é que na primeira parte do 320, a pessoa, o sujeito ativo, o autor do crime, ele é superior hierárquico e ele tem competência para promover a responsabilização. Já no segundo exemplo, no segundo caso, ou melhor, na segunda parte, aquele funcionário público não poderá promover a responsabilização porque ele não é um funcionário que tem competência para promover aquela responsabilização, mas ele tem que levar ao conhecimento de quem tenha essa capacidade de promover a responsabilização. Então, tanto no primeiro quanto no segundo caso, ou melhor, tanto na primeira quanto na segunda figura, o sujeito ativo há de ser superior hierárquico. Repetindo, na primeira parte, um superior hierárquico a quem cabe promover a responsabilização. Na segunda parte, um superior hierárquico que não tem poder correcional sobre aquele que praticou a falta, mas que teria que reportar a pessoa que tem essa condição. Ok? Muito bem. Outra questão. Solicitar, agora a nossa nona questão. Solicitar vantagem de alguém a pretexto de que vai influenciar na formação da opinião de um membro do Ministério Público, por exemplo. Então, alguém chega para você e diz assim para você: olha, sou amiga da Cláudia Barros
e eu posso te ajudar com relação àquele inquérito que você tem lá para que ela não te denuncie, ok? Nesse caso, a pessoa solicitou a pretexto de influenciar na decisão de um funcionário público. Qual o crime que ela está praticando? Ela está praticando o crime de exploração de prestígio do artigo 357. Verifique a diferença entre a exploração de prestígio do 357 e o crime de tráfico de influência do 332. E verifique que essa diferença reside no fato de que na exploração de prestígio, o funcionário público que se diz poder influenciar é um funcionário da justiça, ok? É um membro do Poder Judiciário, é um membro do Ministério Público. Dê uma olhada no artigo 357. É um crime contra a administração da justiça, esse crime de exploração de prestígio. 332, tráfico de influência, qualquer funcionário público. Então você solicita vantagem a pretexto de influenciar a decisão de um funcionário público. Agora, no 357, exploração de prestígio, você solicita uma vantagem qualquer a pretexto de influir na opinião, na decisão, no atuar de um funcionário da justiça. Ok? Nunca esqueçam disso. E 10ª e última pergunta dessa bateria, que aqui vai durar... Ih, meu Deus! Vamos lá. Vai durar um pouquinho mais que 10 minutos, tá? Mas vamos lá. Essa próxima pergunta é a seguinte. Vamos imaginar agora a questão da súmula vinculante de número 24. A súmula vinculante 24 diz que não se tipifica o crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. A súmula vinculante 24 se refere ao crime do artigo 1º, incisos 1 a 4. E aí lá vão as perguntas. É aplicável a súmula vinculante 24 para o crime de sonegação fiscal, de sonegação de contribuição previdenciária, descrita no artigo 337-A do Código Penal? A resposta é positiva, porque se trata de um crime material contra a ordem tributária. Mas é aplicável essa súmula vinculante 24 ao crime do artigo 334 do Código Penal? A resposta é não, porque o 334 do Código Penal é um crime de descaminho formal e não se aplica a súmula vinculante 24 ao mesmo. Uma beijoca no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, curtir o canal e chamar os seus amigos, viu?